Demon Slayer foi uma obra muito boa, mas infelizmente ela teve o seu fim. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que aconteceu no final de Demon Slayer. Essa história foi tão bem trabalhada que o final chega até mesmo a arrepiar. Então fica até o final para você saber o que aconteceu no final da história. Galera, pra tristeza de todo mundo, Demon Slayer acabou. Foram muitos momentos bons, como por exemplo, a luta contra a Família Aranha. Aquela luta foi épica, mesmo eles sendo fracos. E mesmo que a série tenha acabado às pressas, não ficou nada pra trás. Foi uma obra incrível. Mas uma coisa que também não pode ficar pra trás é o seu like, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Aproveite e se inscreve no canal e ative o sininho. Assim você vai receber os vídeos do canal assim que eles forem lançados. E como eu estou falando do final de Demon Slayer, esse vídeo tem spoilers. Mas então, vamos pro final. Depois que o Muzan foi derrotado, toda a organização dos caçadores de Onis foi dissolvida, e se passaram 3 meses. O Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke ficaram descansando na mansão das borboletas, e a Nezuko, que agora era humana de novo, estava junto com eles. Eles ainda estavam se recuperando da luta final contra o Muzan, e todos ficaram com marcas da luta, principalmente o Tanjiro, que perdeu o movimento da sua mão esquerda do cotovelo para baixo e também ficou cego do olho direito. Quando o Tanjiro acordou, todos foram visitar ele, o Uzui com as suas esposas, o irmão e o pai do Kyojuro Rengoku, os ferreiros e os ajudantes dos caçadores. E depois de conversar com todo mundo, o Tanjiro foi lá fora ver a Kanao. Ela tinha perdido quase toda a sua visão, e o Sanemi deu para ela a Kaburamaru, a cobra que era do Banai. Depois disso, o Tanjiro, a Nezuko, o Zenitsu e o Inosuke foram morar na antiga casa deles nas montanhas. Quando eles estavam voltando, eles se encontraram com o homem que o Tanjiro passou a noite um dia antes do massacre da sua família. Ele, junto com algumas outras pessoas, deixaram a casa limpa por todo esse tempo, e também enterraram os corpos da sua família bem perto da sua casa. E quando eles viram a sua casa, eles tiveram uma visão da sua família dizendo que eles eram bem-vindos de volta. Então eles começaram a chorar e gritaram que estavam em casa. E até o Inosuke e o Zenitsu começaram a chorar depois de verem os dois. Então eles entraram dentro da casa e viram que estava tudo limpo. Mas aí o Inosuke olha para a parede e vê que tem algumas marcas de garras de uma fera que ele nunca viu antes. Mas na verdade, era só o lugar onde a família do Tanjiro mediu o tamanho. Aí o Inosuke na hora já falou que queria que medisse ele também, porque ele ia superar todo mundo, e ficou pedindo pra medir logo. Mas quando a Nezuko pediu pra fazer isso depois, ele deitou no chão e começou a gritar pra medir agora mesmo. Então eles mediram o Inosuke. Todo mundo viveu feliz. Todos que sobreviveram continuaram as suas vidas e viveram uma vida normal. Muitos anos se passaram, todos tiveram filhos e os seus filhos também tiveram filhos, até chegar nos tataranetos do Tanjiro, o Sumihiko e o Kanata. O Sumihiko é muito dorminhoco. Enquanto ele estava dormindo, ele se lembrou da sua avó que contava sobre os Onis para ele, e de como seu tataravô acabou com todos eles. O Sumihiko gostava muito dessas histórias, já o Kanata falava que era tudo mentira. Enquanto ele estava dormindo, o Kanata tentava acordar ele, porque senão ele iria se atrasar para a escola. Mas ele não acordou, então o Kanata foi e deixou ele dormindo lá mesmo. Depois a cena corta pro Yoshiteru lendo um livro de histórias do seu bisavô, o Zenitsu. Então a sua irmã Touko aparece e dá um chute nele e pergunta se ele está lendo o livro de mentiras do seu bisavô de novo. Eles acreditam que é tudo mentira, mas pelo jeito que é o Zenitsu, ele deve ter exagerado um pouquinho pro seu lado. O Yoshiteru ainda fala que eles são muito legais, porque arriscaram as suas vidas. Então a sua irmã obriga ele a ir pra escola. Enquanto eles estavam caminhando, o Yoshiteru fala que acredita que todos aqueles da história que arriscaram as suas vidas se reencarnaram em uma vida mais feliz. Mas a sua irmã nem ligou pra ele, e viu no celular que o Japão tinha ganhado ouro nas Olimpíadas. Quem tinha ganhado era o Tenma Uzui, um descendente do Tenjin Uzui. Então o Yoshiteru vê uma garota bonita no celular e já para pra ver. Ela era botânica e tinha descoberto a flor lírio da aranha azul, mas ela fez algo errado e fez todas as flores murcharem.
Então o Yoshiteru falou que é muito cruel condenar uma garota tão bonita, mas a Toko disse que ele é um homem. Esse era o Aoba, que era o bisneto do Inosuke. Depois disso, passou um carrinho com 2 irmãos gêmeos. Esses irmãos eram as reencarnações do Muichiro Tokito com seu irmão gêmeo. E depois que o carrinho passou, veio 2 garotas e passou do lado dele. E o Yoshiteru já ficou falando do cheiro das garotas, mostrando que ele é pervertido igualzinho o Zenitsu. Essas garotas são a reencarnação da Shinobu e da Kanai. Então a Toko se encontra com o Kanata, e nesse momento apareceu meio escondido, mas os 2 garotos que estavam conversando com o Kanata são descendentes de 2 dos ferreiros, do Kotetsu e do Kanamori. Então a Toko com o Kanata começam a conversar, e tá na cara que um gosta do outro, mas eles ainda não são namorados. Depois disso, o Kanata vai pra escola junto com os 2, e a Toko pergunta do Sumihiko, então o Kanata responde que ele ainda tá em casa dormindo. Enquanto eles estavam passando, eles veem um homem grande usando um avental rosa que estava cuidando de algumas crianças do maternal. Esse homem é a reencarnação do Gyomei Himejima. E enquanto eles estão andando, a Toko pergunta pro Kanata se no caminho pra casa ele não quer passar em um restaurante. Então ele pergunta se é aquele restaurante com o tema de cobra que serve porções gigantes de comida. E ela fala que sim. Os donos desse restaurante são as reencarnações do Obanai e da Mitsuri. Mas o Kanata falou que não sabe se pode ir lá de novo, porque outro dia o Yoshiteru foi lá e olhou para os peitos da mulher, e o esposo dela jogou uma faca neles da cozinha. E nessa hora, o Yoshiteru já grita que é uma acusação falsa. Então o Yoshiteru encontra um garoto que estava vendo uma pintura feita pelo Yushiro. O Yushiro ainda é um Oni e continua vivo, e ele só faz pinturas da Tamayo. Nesse momento, o Sumihiko acorda e percebe que está atrasado para a escola. Então ele pula da janela e sai descendo os andares do prédio e sai correndo para a escola. No caminho, ele passa por dentro de uma casa e tinha 2 idosos jogando um jogo. Um deles era a reencarnação do Jigoro e o outro era a reencarnação do Urokodaki. Dentro da casa, tinha uma TV ligada e estava passando uma reportagem do homem que bateu o recorde como o japonês mais velho vivo. Esse era o Kiryu Boyashiki, o filho do Kagayo Boyashiki. Então o Sumihiko continuou correndo e passou por cima de um carro de polícia. Esses policiais estavam atrás dele porque receberam queixas dos velhinhos que ele invadiu a casa. Um desses policiais é descendente do Sanemi, o Sanehiro Shinazugawa. O outro é a reencarnação do Geniya. Desde que os 2 foram presos por fazerem cicatrizes um no outro com facas, eles viraram praticamente irmãos. Enquanto isso, o Sumihiko continua correndo para a escola. Então ele passa do lado de 3 crianças que estavam mostrando alguns brinquedos colecionáveis. 2 deles são a reencarnação do Sabito e da Makomo, e o outro era o descendente do Gyu Tomioka, o Gichi Tomioka. Então um amigo do Sumihiko aparece correndo do seu lado, porque também estava atrasado para a escola. Ele é o Toujuro Rengoku, descendente da família Rengoku. E enquanto os 2 estavam conversando, a polícia aparece atrás deles e manda eles pararem. Mas eles estavam tão distraídos conversando um com o outro que ninguém ouviu a polícia. Então quando o diretor da escola viu ele chegando perto do portão, já mandou fechar o portão mesmo faltando 3 minutos. Mas eles foram e pularam o portão. Esse diretor é descendente do Murata. Então os policiais foram até lá para falar com o diretor e ligaram para a mãe do Sumihiko. E no final, no último quadro, mostra a foto de todo mundo que sobreviveu na luta final. E também dos brincos do Tanjiro que estavam na família até os tempos atuais. Esse final foi bem incrível, já que todos aqueles que arriscaram as suas vidas para derrotar os Onis se reencarnaram e agora podem levar uma vida tranquila, sem muito sofrimento. Para mim, foi um final incrível. Mas e aí, o que você achou do final de Demon Slayer? Comenta aí. E também eu peço para você deixar o seu like, porque assim eu sei que vocês gostaram e faço mais vídeos assim. Aproveita também e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Veja os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai se surpreender. Valeu por assistir e fui!